Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma boa tarde, um bom começo de noite a todos os vascaínos, um casaca no coração. Eu peço a todos para se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike, ativar o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E sem demoras, meus amigos, vamos lá para os assuntos do Vasco da Gama. Primeiramente, pedir encarecidamente a todos os vascaínos: esquecem essa situação de Thiago Neves no Vasco da Gama. Thiago Neves é um jogador que está fora do perfil do Vasco da Gama. É um jogador aí que está em final de carreira, com idade avançada, um jogador que contamina o elenco de onde ele passa. Então não tem nenhuma chance de Thiago Neves jogar no Vasco da Gama, gente. Não tem, tá? Estou sendo enfático nessa situação aqui. O momento hoje é do Vasco da Gama talvez repatriar alguns jogadores que são oriundos das divisões de base e apostar principalmente nessa garotada do sub-20. Então não tem a mínima chance de Thiago Neves vestir a camisa do Vasco da Gama. Eu estou falando isso porque eu já ouvi por aí, certo? Então não tem nada, nenhuma negociação em aberto. Meus amigos, dinheiro entrando no Vasco da Gama. Amanhã o Vasco pretende equacionar toda a situação de salários atrasados dos funcionários, 2 meses aí em aberto, e o pagamento deve ser feito aí com dinheiro vindo da TV fechada, do Premier. O Vasco recebe esse pagamento para poder quitar todos os salários que estão em aberto com os funcionários. Com os atletas está tudo ok. Meus amigos, com relação ao mecanismo de solidariedade do Alan, essa semana, ou mais tardar na próxima, entre esse dinheiro. E hoje a gente tomou conhecimento através do AV+, canal do Atenção Vascaínos. Se inscrevam lá, eles mencionando que essa grana aí do Alan, referente ao mecanismo de solidariedade, poderia se pensar em trazer em definitivo o Benítez, né, para comprar o Benítez, né? A gente sabe que é muito mais do que isso, cerca aí de 4 milhões de dólares, mas já era uma quantia aí para poder dar como uma possível entrada para a gente obter o Benítez aí em definitivo. E é um jogador aí que pro Vasco da Gama não podemos perder, porque tem sido o cérebro desse meio campo do Vasco da Gama. Meus amigos, com relação aí ao CT do Vasco da Gama, o CT do Vasco da Gama aí vai inaugurar na sexta-feira, tudo ok aí, vai ter aquele jogo lá do nosso CT, onde as pessoas compraram aí ingressos para poder jogar aquelas partidas, e isso é muito bom. Agora, é o seguinte, vamos aguardar aí, porque está faltando a situação dos módulos habitacionais dos atletas do Vasco da Gama. Isso é muito importante, certo?
Mas enfim, o Vasco da Gama aí vai inaugurar o CT na próxima sexta-feira. Tinha aí a previsão para ser entregue durante o aniversário do clube, atrasou um pouco, mas o importante é que as obras estão sendo concluídas. E meus amigos, reforços confirmados aí para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Um jogo que dá para vencer, o Vasco da Gama aí total favorito para essa partida. O Vasco deve contar aí com os retornos aí do Vinícius, que cumpriu aquele protocolo de isolamento. Também deverá contar com a volta do Henrique, o Henrique que cumpriu a suspensão por causa do terceiro cartão amarelo. A gente fica na expectativa para que o Juninho tenha condições de jogo, o Juninho que sofreu uma lesão, e o Castan que foi poupado nas duas últimas partidas. Lembrando, os jogadores do Vasco da Gama tiveram folga hoje, certo? Amanhã os atletas do Vasco passam aí pelaquela bateria de exames aí para constar se há ou não há contágio relativo aí ao Covid-19, e a gente vai ficar na expectativa aqui para que não ocorra nada envolvendo Covid-19. Isso tem prejudicado muito o trabalho do Ramon. O Ramon não consegue aí repetir as escalações do Vasco da Gama, mas entra jogador, sai jogador, o Ramon consegue manter o padrão aí do Vasco da Gama. Então esses reforços aí vindo para a gente poder ter um elenco mais robusto para quinta-feira, será muito bom contar com o retorno desses jogadores, principalmente do Castan, né, que faz muita falta aí no time do Vasco aí, na organização lá na defesa. Mas a gente ressalta que tanto o zagueiro que veio do Madureira, quanto também o nosso Miranda, jogador oriundo das divisões de base do Vasco da Gama, está dando conta do recado. E a saída para o Vasco da Gama é essa: investir na base. O Vasco vencendo aí o Atlético Goianiense, automaticamente se concretiza aí mais uma vez no G4, zona de classificação da Libertadores, e a gente vai estar torcendo muito para o Vasco da Gama na quinta-feira às 21 horas. Tá bom, meus amigos? Essas foram as notícias do Vasco da Gama. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Muito obrigado. Valeu.